que agora vai começar a palestra aqui, né? Nossa, tá cheio de gente assistindo aqui a palestra. Olha. Nossa, tem gente pra caramba. Bom dia, Levi. Bom dia, tudo jóia? Tudo bem, e você? Ah, sim. Achei que o microfone aqui tava desligado, não tá funcionando normal. Tinha dado uma travadinha? Ah, eu já... ah, a internet aqui tá meio complicada. Entendi. Tá meio lenta. Uhum. Eu já habilitei o compartilhamento de tela com você, tá bom? Tá. Levi, só para confirmar, eu tenho quanto tempo no total? É 1 hora, né, de palestra. Uhum. Aí se você quiser, por exemplo, assim, deixar os 10 últimos minutos, às vezes se tiver alguma pergunta também, né? Então, Perfeito. Foi o que eu imaginei pela conversa que eu tive com a Cíntia, mas falei, deixa eu confirmar, né? Legal. aham. E tá muito agitado o evento? Um pouquinho. Um pouquinho. Quantos inscritos É vocês que às tiveram? vezes acontece. Deixa eu dar uma verificada, mas eu acho que esse ano teve um pouquinho menos do que o ano passado. Uhum. Deixa eu dar uma verificada aqui. É, tem 70 participantes. Ah, é gostoso. E a maioria aí ou não? Ou tá distribuído? Acho que a maioria tá aqui. Tem bem mais aqui do que online. Assim, Bom, as pessoas estão querendo pelo voltar, menos né? dos que eu estou vendo. Uhum. Ah, é. Chega de curso online, né? A gente vai cansando. Uhum. Os cursos Suzuki estão voltando presencial? Aos poucos, aham. Vamos ter um de livro 2 agora Aos poucos, né? é, em novembro vai ter um de livro 2 presencial. De filosofia, não sei de nenhum ainda presencial, mas acho que devagar as coisas vão acontecer. Tá voltando, né? Em 2020 eu ia fazer o pré-piano. Acho que era em São Bernardo. Aham. Eu já tinha até pagado. Aí foi quando estourou a pandemia e cancelou. Eu tô esperando ter outra oportunidade pra fazer. Você já fez o livro um? É porque esse. Não, eu queria fazer o pré-piano antes do livro 1. Mas faz mais Até sentido. eu conversei com a Renata quando eu fiz a capacitação. Faz mais sentido? Faz mais sentido Fazer o fazer o livro 1 livro antes um primeiro. do... Uhum. Sim, você vai entender muito melhor o pré-piano. Ah, então. Bom saber disso. Aham. E Eu me lembro que você tem estava previsão de quando vai sair o livro? de quando? É, tem previsão Não sei. do livro 1? Tem um livro um que deve estar acontecendo ou vai acontecer agora no final de julho, julho e agosto, ou agosto e setembro, alguma coisa assim. Que, se eu não me engano, é aos finais de semana, vai ser online. Está sendo organizado por um professor de São Paulo, mas vai ser online, Olha, legal. com a Flor, que é uma excelente professora. Aham. Uhum. Sim. Se você quiser, eu pego o contato dele e te É passo com ela depois. mesma que eu queria fazer, né? Ah, A não, por Flor favor. Me manda com, que eu quero sim. Mando sim, a gente tá com delay, desculpa. Com a Flor, o livro um, o pré-piano era com a Blanca Maria, né? Mas a Blanca Maria também dá livro um, enfim. Mas eu recomendo fortemente fazer com a Flor, assim, porque ela é. Bom, todos eles são excelentes, né? Mas a Flor tem um quesinho especial, assim, que eu gosto muito. Uhum. É. É tipo a gente fazia a filosofia. Eu fiz a filosofia com a Renata e depois eu fiz com a Shinobu, né? Assim, então, Uhum. é outra experiência, né? Assim, as duas são muito boas, né? Assim, a Renata é excelente.
Mas acho novo, ela já tem quase que uma outra vivência, né? Acho que Aham, aham. É bem legal. Você vê, foram duas ótimas experiências. que legal, que bacana. Eu tive a oportunidade de fazer com as duas também, bem, bem diferente, bem legal. Quer dizer, é, a essência é parecida, né? Mas a maneira como eles fazem é bem diferente, o que acaba sendo bem rico, né? Ah, sim. Ah, mas é muito bom. Eu falo pra todo mundo assim que depois que eu conheci a filosofia Suzuki assim, realmente acho que mudou minha percepção assim, principalmente pedagógica, né? Assim, a gente até eu comentei com a Renata, né? Eu falei assim, nossa, Renata, a primeira vez que eu fiz o curso de filosofia eu saí meio bugado assim, né? Porque no primeiro contato a gente fica meio, né, pensando em tudo que que houve ali durante os 5 dias, né? E já tentando aplicar, então. Aí na segunda vez eu acho que eu já fui com uns questionamentos também, já pra perguntar e tirar as dúvidas. Aí já foi mais tranquilo. Que legal. É, não, porque aí você já pensou várias coisas, né? E é mais fácil de você trazer de fato o que você quer, entender melhor. É. E é interessante também. Eu fiz também antes de começar a formação. Aí depois eu fiz de novo entre o livro um e o livro 2 e depois eu fiz de novo. Então são percepções diferentes em momentos diferentes. É bem legal de observar assim. E também com professores diferentes, né? É porque você já tem. E aí você já levou a experiência de já estar trabalhando, né? Uhum. O conteúdo em sala, né? Então isso eu acho que já agrega também. Helenice, se você já quiser começar, estamos prontos aqui. Pode Ah, ok. ficar à vontade. Ok, então vamos lá. Todo mundo está presencial, não vai ter ninguém no Zoom, é isso? Ah, eu acho que tá meio híbrido, né? Mas Ok, então dá para me ouvir bem por aí? acaba dando uma atrasadinha para entrar. Ah, tá. Eu vou só mutar meu microfone aqui Aguardo um para pouquinho. não sair para meditação. Muito bem, então bom dia a todos. Para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o método, um pouquinho, né, sobre o método Suzuki, sobre sua filosofia, sobre a pedagogia, a gente vai falar primeiro sobre os aspectos relacionados ao método. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura das aulas de piano, como elas acontecem, e por fim, como acontece a formação dos professores. Também eu vou mostrar alguns vídeos que podem ajudar a contextualizar tudo que a gente for falar aqui. Então, primeiro a gente precisa entender para quem é esse método, né? Quem que pode aprender através dele? E aqui é muito importante frisar que é um método para todos. Todas as pessoas são capazes de aprender a tocar o piano ou um outro instrumento e podem aprender a fazer isso muito bem. Ninguém deve ser acusado, por exemplo, de não ter talento e por isso ser excluído, ficar de fora ou não ter a oportunidade de poder ter o contato com a educação musical. Afinal, o talento pode ser desenvolvido. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo de uma aluna que é uma aluna com algumas deficiências. Ela tem uma deficiência chamada artrogripose e com isso ela não tem o movimento dos cotovelos, não, ela não estica os cotovelos e também ela não nem os joelhos, então ela é uma aluna cadeirante e ela também é cega. Então, a gente vai ter oportunidade de ver dois momentos dessa aluna tocando. Nesse primeiro momento, ela está em um hotel, tocando num restaurante, então tem um pouco de barulho de fundo, mas o que eu queria que todo mundo prestasse atenção é assim a questão de que ela não usa os polegares para tocar nesse momento, e por bastante tempo a gente questionou: será que isso é uma limitação física ou o que poderia ser? Então, incentivamos bastante ela ao longo do tempo a passar a usar os polegares. E também ela não consegue tocar os sons legatos ainda, as notas em legato. Então, vamos escutar um pouquinho.
E agora, num segundo momento, algum tempo depois, a gente vai observar essa mesma aluna tocando, já usando os polegares e já conseguindo ligar melhor os sons. Oi, eu sou a Ju, eu tenho 15 anos e eu vou tocar Minueto 822 em Sol menor de Bach. Então, essa aluna, ela, né, qual é a mágica, né, para ela conseguir fazer essas coisas? Na verdade, não tem mágica nenhuma, é como a gente falou, todas as pessoas são capazes, claro que é importante ter todo um contexto para que isso aconteça, e é o que a gente vai ver durante a nossa conversa aqui hoje. Vou falar no finalzinho, eu vou abrir um pouquinho para poder a gente ter perguntas, dúvidas, curiosidades, enfim. Então, como, né, eu acabei de dizer, é um método para todos, mas como assim, né? Quem foi que falou isso tudo? Como que isso acontece? Então, Shinichi Suzuki, ele foi o criador do método, a princípio um método para violino. Ele nasceu no Japão, viveu entre 1898 e 1998 e teve uma vida bastante difícil, marcada ali por duas grandes guerras e outras tantas dificuldades pessoais. Mas antes disso, ele teve uma infância dentro da fábrica de violinos do seu pai. Embora nessa época ele não tenha se interessado em aprender o instrumento ainda. Foi no final da sua adolescência que começou a surgir esse interesse ao escutar na época um LP, né, tocando a música Ave Maria de Schubert, ao som do violino. E aí o som do violino chamou a sua atenção e ele insistentemente passou a tentar buscar os mesmos sons em um instrumento, em um violino. Então ele escutava e tentava procurar e tentava refinar o som, e ele escutava e tentava deixar parecido, e ele não descansou, não sossegou, até ele conseguir tocar a música toda. E a partir disso ele resolveu estudar o instrumento e foi buscar os melhores professores para aprender a tocar com muita qualidade. Nessa busca de professores, sempre buscando o melhor, ele acabou indo morar na Alemanha. E lá ele passou a observar crianças muito pequenas falando muito bem o alemão, que era um idioma para ele extremamente difícil. E ele se deu conta de algo assim extremamente básico, que todas as crianças falam muito bem o seu idioma materno. Ali na Alemanha as crianças falavam muito bem o alemão, no Japão as crianças falavam muito bem o japonês. E ele passou a se perguntar qual seria o segredo para que aquilo desse certo. Então, pensando em todos os fatores envolvidos no aprendizado da língua materna, ele entendeu que todas as crianças, todas as pessoas também poderiam ser capazes de aprender a tocar muito bem um instrumento, independente de país, enfim, da onde morava, né, se é criança, se é adulto, todas as pessoas poderiam ser capazes, né, de fazer isso. Só bastava reproduzir o modelo do aprendizado do idioma materno. Então, ele passou a pensar sobre o que era envolvido nesse aprendizado. Uma das coisas que ele observou foi que para aprender a falar, as crianças têm pessoas em casa que a incentivam muito em relação a isso. Então, normalmente os pais ou algum responsável, claro que os irmãos, o ambiente também são muito importantes para isso. Mas os pais ficam ali repetindo, né, normalmente debruçados sobre a criança, falando, né, articulando bem a palavra mamãe, papai, enfim,
até que a criança começa a falar e a partir disso o ambiente vai ajudando, né? Então, transferindo essa ideia da presença de um adulto responsável, os pais ou outra pessoa, para o aprendizado do instrumento, Suzuki percebeu que a presença ativa dos pais ou dos responsáveis durante todo o processo acaba sendo muito benéfica para os resultados, né? E então os pais participam, eles participam de todas as aulas e são incentivados a praticar diariamente com os filhos em casa. E isso faz toda a diferença. Então a gente tem o chamado triângulo Suzuki, onde o aluno está em uma ponta do triângulo e aí cada ponta do triângulo tem o seu papel. O papel do aluno é o de colaborar, aceitar as instruções e realizá-las, claro, praticar em casa sem reclamar, não reclamar das orientações que o professor dá, enfim, um papel bem básico de fazer o que pedem para que seja feito. Claro que a gente incentiva os alunos a pensarem no processo o tempo todo, não é simplesmente repetir como se fossem robôs, eles têm que pensar sobre, então o professor o tempo todo tá jogando perguntas para que o aluno pense e vá concluindo, descobrindo muitas coisas sozinho, com pistas, né, que o professor vai dando. Os pais têm um grande papel, né? Eu diria que bem importante, talvez mais até um papel maior do que o aluno no começo, principalmente quando a criança é muito pequena, que é assistir todas as aulas, anotar as tarefas que o professor pede, compreender o que está acontecendo nas aulas, talvez isso seja no começo o mais difícil para alguns pais, mas o professor está ali para ajudar e para apoiar. Praticar em casa com os filhos, colocar os áudios para o filho escutar, a gente vai falar um pouquinho sobre esses áudios, sobre essa escuta daqui a pouco. Ser um bom modelo de responsabilidade, então a rotina é criada, a rotina de estudos é criada pelos pais, a responsabilidade de ir às aulas é criada pelos pais e responsabilidades para o dia a dia também. Ser um bom exemplo de vida em geral, a gente vai ver que essa questão da vida e da música não se separam muito. E o papel do professor é um papel de preparar os alunos e os pais para poderem cumprir bem os seus papéis. Então, o professor orienta o aluno e orienta os pais. Muitas vezes o professor dá aulas para os pais no começo também, além de dar aula para os filhos. Então, uma parte da aula é para os filhos, uma parte da aula é para os pais. Isso, claro, é de acordo com as idades das crianças. Uma criança de 3 anos, o pai precisa saber um pouco para poder ajudar em casa. Uma criança de 6, eu diria que também. Já uma criança de 12, talvez o pai não precise aprender para ensinar, mas pode ajudar de uma outra maneira, mas ainda assim é importante estar presente. Outro papel do professor é fazer os cursos de capacitação, então existem cursos específicos e a gente vai ver ao decorrer da nossa conversa aqui um pouquinho sobre esses cursos. Atualizar os conhecimentos, então não adianta, fiz um curso lá em 1900 e bolinha e nunca mais, então as coisas mudam, as coisas se atualizam, o mundo se atualiza, então é importante o professor também estar atualizado. E também ser um bom modelo, então é importante que o professor se prepare para tocar muito bem o instrumento, para que ele possa fazer demonstrações de muita qualidade para os alunos e os alunos possam aprender a partir disso. E, além disso, ser um bom modelo de caráter. Então, o desenvolvimento do caráter foi algo de que Suzuki falou muito, e a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente sobre isso também. Eu vou mostrar um vídeo de uma aluna, de uma outra aluna, onde essa questão do triângulo Suzuki foi muito importante. Essa aluna, hoje com 17 anos, começou a tocar piano mais ou menos com 5 anos, e era uma aluna com muita dificuldade, ela não tinha instrumento, ela não tinha todo esse ambiente adequado para tocar, então nós desenhamos as teclas numa folha de papel e ela estudava nessa folha de papel, ela praticava aí, chegava e mostrava e ela só tinha oportunidade de tocar piano nas aulas, propriamente dito. E isso demorou muito para que ela conseguisse um instrumento emprestado, que era um teclado no início, e por muito tempo ela estudou nesse teclado até que ela conseguiu um piano que não é um piano de boa qualidade, mas aqui o papel da mãe foi tão importante que mesmo no instrumento de papel,
Ela nunca deixou de praticar. Ela sempre foi uma criança que praticou todos os dias. Hoje, com 17 anos, ela não pratica todos os dias por conta da escola, mas ela pratica muito bem. Ela sabe como organizar o seu tempo para que a prática seja efetiva. E ela já ganhou concurso, já recebeu premiações em concursos, e a gente vai ver um pouquinho dela tocando. Então, a dificuldade no começo, por exemplo, de fazer finais de frase, e depois ela um pouquinho mais avançada. Eu não tenho vídeos atuais dela tocando, mas ela está no último livro dos volumes dos livros de piano do método. Opa, cadê o som? Oh, só um minutinho que algo aconteceu aqui. Problemas técnicos. Ok, então de novo, desculpem. Desculpa, pronto. Então, só para a gente ter uma ideia do desenvolvimento, uma criança que, a princípio, a gente diria, não tem nenhum talento, não vai dar certo, é um trabalho perdido, não tem instrumento, não vai estudar, e como a importância dessa mãe dentro do processo e dela propriamente dita e de um professor orientando, né? As duas são minhas alunas, tanto a primeira aluna que eu mostrei, que tem a questão da artrogripose, quanto essa menina. Então, bacana da gente ver que de fato acontece, né? As coisas funcionam. Bom, agora há pouco eu falei um pouquinho sobre a escuta, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor isso agora. Falei sobre a importância, né, dos pais colocarem os áudios. Então, quando uma criança está aprendendo a falar, ela já escutou milhares de vezes cada palavra que ela vai aprender, frases, enfim. Ela está inserida num contexto de escuta do seu idioma materno desde antes dela nascer, desde bem antes, porque o ouvido se desenvolve ali durante a gravidez muito cedo, né? E o fato dela ter escutado milhões de vezes as palavras, as frases, enfim, faz com que ela possa reproduzir isso com uma facilidade natural. Então, crianças surdas, por exemplo, filhos de pais ouvintes, eles demoram muito mais para adquirir algum tipo de linguagem, porque o ambiente é diferente, né? Normalmente é um ambiente não preparado para receber aquela criança. É preciso criar um novo ambiente, no caso com linguagem de sinais, para que ela possa se comunicar, né? E o desenvolvimento da fala propriamente dita em uma criança assim, ele vem muito depois, porque aí são necessários outros estímulos que não são a escuta, já que a escuta ela não tem. E para o desenvolvimento da linguagem musical, essa escuta também é muito importante. Suzuki entendeu que se as crianças fossem estimuladas a escutar, tivessem um ambiente rodeado de música, eles poderiam desenvolver essa linguagem musical mais rapidamente e com maior fluência. Então, os alunos que passam pelo processo de educação musical Suzuki, eles são estimulados a escutar os áudios que são correspondentes ao repertório e que isso seja feito todos os dias, né? Porque assim, quando eles vão aprender uma peça, eles já conhecem o som dessa peça, já sabem como deve
soar, como a peça funciona, enfim, e eles podem buscar esses sons. Então, quando a gente fala que o papel dos pais é colocar os áudios, seriam esses áudios referentes ao repertório que eles vão aprender. Então, da mesma maneira que as crianças aprendem a falar a partir da escuta e da imitação, no método Suzuki os alunos também aprendem a tocar ouvindo e imitando. Então, para que isso aconteça, o ouvido precisa ser desenvolvido. E o professor tem o papel de fazer isso acontecer. Então, aos poucos, ele vai chamando a atenção do aluno para, por exemplo, subidas e descidas de notas, escalas, notas iguais, notas diferentes, se são notas vizinhas, saltos, enfim, até que os alunos consigam buscar sozinhos as notas das melodias que eles vão aprender. E depois eles são estimulados também a desenvolver o ouvido harmônico, e isso acontece logo nas primeiras peças que eles tocam de mãos juntas. Então, eles já reconhecem ali padrões de dominante, tônica e vão entendendo como funciona isso. Nem sempre a gente dá o nome aos bois, mas pelo ouvido eles vão entendendo, assim como nem sempre a gente fala isso é um substantivo, isso é um adjetivo quando a criança está falando alguma coisa. Então, o desenvolvimento do ouvido ele é gradativo, constante, né? E aos poucos o professor também deve ir chamando atenção para pequenos detalhes, como articulações, fraseados, intensidades, pequenas nuances sonoras, enfim, alguns detalhes que tornam a peça mais musical, garantindo uma qualidade de execução. Eu costumo dizer para os meus alunos para que eles toquem, por exemplo, se eles querem se um trecho é em staccato, por exemplo, que eles toquem esse trecho e falam assim, como você escuta isso no áudio? Né? E aí eu toco primeiro o legato, por exemplo, e depois como está no áudio, que seria o staccato. Aí se o aluno não sabe responder, a gente para, vamos escutar juntos esse áudio, e aí eu chamo a atenção para o detalhe que eu quero trabalhar. Mas normalmente eles sabem como tem que ser, porque eles já escutaram muitas vezes, eles só não sabem como executar, então esse é o nosso papel. Tem professores que falam, professores capacitadores, que a gente vai ver ali na frente, que para ensinar nós professores, temos professores capacitadores, e esses professores dizem que o papel do aluno é aprender o que tocar, então quais são as notas, isso ele aprende sozinho, e o papel do professor é ensinar como tocar aquilo, né? Então isso é muito interessante dentro do método, porque a gente não fica só ensinando notas e ritmos, a gente vai além, claro que não só nesse método, mas as notas e o ritmo são papel do aluno aqui. Bom, se o aluno aprende ouvindo, então será que ele não lê partitura? Esse é um dos pontos que muitas vezes é mal compreendido no método e que foi um dos grandes responsáveis por muito tempo por trazer um certo preconceito em relação ao método Suzuki. Então, é importante saber que os alunos Suzuki leem sim e tendem a ler muito bem. Claro que o professor tem que fazer bem o seu papel também, senão isso não acontece. Então, há um consenso muito grande entre todos os professores Suzuki sobre a importância da leitura musical. Mas não no início, não logo que o aluno começa a tocar. Se a gente pensar quanto tempo se passa desde que uma criança começa a falar até que ela comece a ler, a gente vai concluir que não são meses, não são semanas, são anos, né? E também que a criança não aprende a falar lendo. Primeiro ela adquire fluência no idioma, para depois compreender o código escrito. E da mesma forma, no método Suzuki, os alunos primeiro aprendem a tocar com fluência, para depois aprender a ler. Não significa que eles não vão estar expostos aos símbolos musicais desde o início do processo, assim como as crianças, elas estão expostas ao idioma materno desde que elas nascem, à leitura, né, aos códigos do idioma materno. Então, nas ruas, por exemplo, existem placas, outdoors, em casa tem livros, enfim. Em muitos lugares as crianças existem coisas escritas e as crianças têm acesso a isso, mesmo que elas não estejam lendo. E na música também. É importante que elas tenham contato com as figuras musicais, com alguma forma de pré-leitura desde o início de aprendizagem. Né? Uma coisa é a leitura geral, outra coisa é a leitura no instrumento. Só que isso não significa que eles vão tocar presos a qualquer tipo de leitura, não. Como eu falei, a gente não aprende a falar lendo, né? E normalmente não temos fluência nas palavras quando a gente começa a ler. Então a gente vai aprender ali, a gente leria, por exemplo, quantos anos falando. Então a criança lê, mas às vezes ela nem está entendendo o que ela está lendo, ela só está reproduzindo
normalmente as sílabas que ela está decodificando ali. E Suzuki percebeu que na música em geral, quando os alunos tocam lendo no início, eles também tendem a não escutar o que eles estão tocando. E também, assim como quando a gente começa a ler, isso vai acontecer, né? Então, focar apenas na execução musical no início e poder escutar tende a trazer uma maior fluência musical. E aí a leitura propriamente dita, relacionada ao piano, ela entra depois. Não tem uma regra, um momento exato para isso, depende muito da idade do desenvolvimento de cada aluno. Mas é importante que quando eles iniciem a leitura, eles pratiquem isso em todas as aulas, né? E no início a leitura está muito aquém do repertório que eles tocam e os alunos usam um outro material para desenvolver essa habilidade. E com o tempo a leitura e a execução vão se aproximando até que se equipara e os alunos são capazes de aprender a tocar muito bem uma peça tanto de ouvido quanto a partir de uma partitura. Bom, em algum momento aqui eu citei que o ambiente era importante para se aprender a falar. Eu diria que é fundamental. Estar rodeado de pessoas que falam o mesmo idioma, receber estímulos, escutar muito, isso tudo faz com que o aprendizado aconteça. Imagine uma pessoa que nasce no Brasil, mas os pais só falam inglês porque são estrangeiros. Quanto tempo essa criança vai demorar para falar português se ela tiver um convívio fechado dentro de casa, por exemplo? Se os pais só falam inglês, ela não tem contato com português, ela não vai falar. Ela vai precisar ir para uma escola, por exemplo, conviver com pessoas que falam o português para que ela possa desenvolver essa fluência no idioma. E Suzuki percebeu que na música era necessário esse ambiente também. No aprendizado de um idioma, por exemplo, um outro fator aqui, não se briga com uma criança quando ela fala ajoelhar ao invés de ajoelhar. Simplesmente se repete o certo. Então, as correções podem ser feitas de uma maneira natural, né? Então, por que na música a gente insiste em falar que está errado em vez de apenas mostrar o certo e comparando? Então, essas correções podem ser feitas, né, dessa maneira mais natural, com muito amor envolvido, assim como acontece no ambiente materno e do idioma materno. Isso faz parte, né, do ambiente, né? E, aliás, falando um pouquinho aqui sobre o amor, Suzuki dizia que a educação é alimentada com o amor. Então, isso é muito importante e muito bonito de se ver. Então, quando pensamos no repertório, a gente sabe que numa região as pessoas falam o mesmo idioma, às vezes as mesmas gírias até. Então, assim, o repertório ele é igual, o repertório de piano é igual também para todos os alunos. Então, essa organização ao longo dos livros, ela acontece de uma maneira bem gradual e é muito bem organizado, de modo que uma peça vai preparando a outra. Às vezes uma peça do livro 1 já tem elementos que preparam algumas coisas do livro 4, mas claro que não se salta, tem processos, né, intermediários. Mas é realmente muito bem estruturado. As questões técnicas vão sendo apresentadas gradualmente, assim como todas as dificuldades. Tendo um repertório em comum nos cursos, os professores eles aprendem a trabalhar os pontos de ensino de cada peça e isso pode garantir uma melhor qualidade, né? Porque se trabalha de fato cada ponto de ensino em cada peça do repertório. Claro que se pode trabalhar com repertório complementar e esse não precisa ser igual para todos os alunos. É uma liberdade nesse sentido, não é algo fechado, que você só pode trabalhar as coisas do repertório, não, muito pelo contrário, né? Só é necessário ter um bom senso, claro, de se buscar um repertório compatível com o nível que o aluno está trabalhando. E algo muito importante para se falar em relação ao repertório é que assim como a criança não descarta uma palavra quando aprende a falar outra, então, por exemplo, ela aprendeu a falar mamãe, na hora que ela aprende a falar papai, ela não vai deixar de falar mamãe. As peças antigas também não deixam de serem tocadas quando se aprende uma peça nova. O repertório vai sendo somado. E já já a gente vai voltar a esse assunto, né, de somar o repertório. Bom, para aprender a falar, a gente não fica fazendo exercícios técnicos. Ninguém pensa, eu vou colocar um substantivo, um adjetivo, um verbo, eu vou ficar praticando uma frase para poder falar ela corretamente. Simplesmente falamos, né? É claro que algumas vezes a gente precisa repetir algumas coisas, algumas palavras mais difíceis para falar bem, mas dentro de um contexto, de um contexto do idioma, né? Não isoladamente só aquilo sem contexto nenhum. Então,
Então, às vezes a gente pode, por exemplo, a criança não consegue falar o R no meio de uma palavra. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna que, quando conseguiu aprender a falar frango, ela chegou muito feliz me contando, e ela falou assim: Olha, eu aprendi a falar farango. Aí ela ficava praticando baranco, pereto, parato, acre, e até que ela conseguiu falar frango, branco, preto, enfim. Mas aí ela, isoladamente, ela treinava aquele fonema dentro de um contexto que ela queria falar o R, então ela pegou, sei lá, alguma frase que ela falava, percebeu que não falava tão bem, ouvindo os outros, e aí ela treinou dentro aquilo especificamente para colocar num contexto de vida depois. E na música é a mesma coisa, a gente aprende a partir do repertório. E se surge uma questão técnica a ser trabalhada, os exercícios são criados ali mesmo, assim como as palavras farango, por exemplo. Então, um exemplo aqui musical seria ao se deparar com um padrão de dedilhados em alguma sonatina ou sonata do período barroco, por exemplo, desculpa, do período clássico, por exemplo, o aluno pode ser incentivado a tocar esse padrão de dedos de dedilhado por todo o piano. E aí cria-se um exercício técnico a partir disso, um exercício contextualizado, e a gente evita exercícios providos de pouca musicalidade ou sem sentido para os alunos, porque eles sabem que eles vão aplicar aquilo ali. Então é muito comum a gente criar exercícios técnicos a partir do repertório, e isso acaba sendo transferido para muitas outras situações. Bom, o trabalho ele é feito passo a passo. Então, assim como o bebê aprende a falar uma palavra, depois duas, chega a 10, 50, começa a formar frases pequenas, orações, até chegar a contar histórias, na música também a gente trabalha de uma forma bem gradual. São feitos pequenos passos para o desenvolvimento das habilidades e cada passo vai ser. É importante que cada passo seja dominado antes de se ir para o próximo, né? Muito importante a gente compreender que cada passo é sugerido de acordo com a individualidade do aluno, lembrando que, assim como no desenvolvimento da linguagem materna, cada aluno tem um tempo e um processo diferente para aprender. Tem criança que fala já ao final do primeiro ano, as primeiras palavras, e tem criança que às vezes com 2 anos e alguma coisa ainda não fala nada. Então, na música é a mesma coisa, cada um tem a sua individualidade, o seu tempo e o seu processo. E isso é muito respeitado dentro do trabalho Suzuki. Então, uma vez que se apresenta um passo a passo para ser trabalhado, se incentiva a repetir esse passo até que ele seja dominado e se torne uma habilidade. Então, quando o bebê aprende a falar papai, a família toda precisa escutar ele falando papai. Então, ai, fala papai para titia escutar, fala papai para vovó, ai, fala para vizinha, fala para não sei quem, e assim por diante. Então, a criança repete tantas vezes que passa a ser fácil falar aquilo. O que é importante cuidar é para que não, no caso da música, é para que não se faça uma repetição mecânica. Então é necessário um enfoque específico. Então, assim como a minha aluna treinava o farango, frango, que foi um enfoque específico, e ela isolou aquilo para praticar, se a gente pede para um aluno praticar uma passagem com um som legato, por exemplo, não adianta ele repetir a música inteira 100 vezes sem se preocupar com o que ele precisa trabalhar. Então a gente incentiva a tocar apenas aquela passagem com muita atenção ao legato. Então muitas repetições com enfoque, não repetições simplesmente por se repetir, né? E cada passo trabalhado somado a muita repetição vai trazer as habilidades para os alunos. Bom, lembra que eu falei que eu ia voltar no assunto de não abandonar o repertório? Então, a gente chama isso de revisão. Através da revisão, o nível musical de cada uma das peças vai sendo melhorado, né? O professor pode incentivar o aluno a tocar de uma maneira nova ou mais sofisticada. Então, às vezes o aluno está ali no livro 2, mas ele é incentivado a tocar alguma peça do livro 1 de uma maneira diferente ou até para preparar algo novo que ele vai aprender ali no livro 2. Então, se ele não abandona o repertório, a tendência é que ele toque cada vez melhor aquilo e que esse repertório já conhecido, já bem familiar, possa servir de apoio para algo novo que ele vai aprender. Então, por exemplo, ele vai aprender uma técnica nova, a gente pode usar uma peça já antiga para isso. O encorajamento ele é fundamental para o processo. Então, mais uma vez, vou recorrer ao exemplo de fala para a titia escutar.
né? A criança quer repetir porque ela viu que ela foi incentivada a isso, ela foi encorajada a isso. Então, todos nós queremos fazer coisas que sabemos que fazemos bem, queremos fazer de novo, né? E da mesma maneira, a gente tende a evitar aquilo que achamos que não fazemos muito bem. Então, por isso, os elogios são sempre muito bem-vindos. Mas, claro, não podem ser elogios vagos, como, ah, que lindo. Que lindo é muito amplo, né? O que é muito lindo? Então, e dificilmente a gente vai pensar que está tudo muito lindo no início do processo, por exemplo. Então, um elogio específico como, nossa, sua postura está muito linda, ou amei o seu final de frase, uau, que dedilhado certinho, né? Isso traz credibilidade, o aluno percebe, ele sabe que de fato ele está fazendo aquilo bem, e aí ele passa a querer fazer outras coisas bem também para ser elogiado. E assim como a gente encoraja os alunos nas suas aulas, nas suas conquistas, a gente incentiva que eles também encorajem os amigos pelos esforços e pelas conquistas deles. E aqui a gente pode citar um dos pontos muito importantes da filosofia Suzuki, que eu já comentei um pouquinho, que é Suzuki dizia que o caráter deve vir primeiro e a habilidade depois. Então, nós ensinamos o caráter o tempo todo para os alunos por meio de exemplos e incentivando atitudes de generosidade, de cooperação. Como acontece a estrutura das aulas de piano propriamente ditas? Então, todos os alunos, eles têm aulas individuais e aulas em grupo. Então, dentro de uma mesma semana, as aulas individuais acontecem semanalmente, as aulas em grupo, elas variam muito de acordo com, de professor para professor, porque há uma liberdade em relação a isso. Por exemplo, onde eu dou aulas, as aulas em grupo, elas acontecem a cada 15 dias, mais ou menos. Exceto quando tem algum feriado, aí pulamos uma semana. Então, nas aulas individuais, o aluno ele aprende primeiro a esperar, o que é algo muito importante para tocar um instrumento, né? Chegar o aluno lá batendo nas teclas, então, primeiro o aluno aprende a esperar. Ele aprende a postura correta, ele aprende as peças do repertório, tudo relacionado ao repertório, ele aprende nas aulas individuais aspectos técnicos, noções de interpretação, a leitura é trabalhada nas aulas, a leitura específica, né, no instrumento é trabalhada nas aulas individuais. Né? Então, as aulas individuais também, elas trazem a questão de se trabalhar um ponto por vez, porque é difícil pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente está trabalhando, a gente viu lá, o aluno tocou e aí tem muitas coisas consideradas erradas. Então, ele está tocando, não está tocando legato, ele está com o dedilhado errado, tem nota errada, tem várias coisas. Se a gente corrigir tudo de uma vez, isso não vai chegar resolvido na semana seguinte. Então, a gente escolhe um ponto, a gente prioriza um determinado ponto, né? Pensa o que é mais importante. E a gente trabalha aquele ponto naquela semana. Em outra semana trabalhamos outros pontos e a gente pode trabalhar mais do que uma peça simultaneamente pensando nisso, mas com um ponto específico que o aluno possa pensar e dar conta dele durante a semana, né? E para corrigir, a gente primeiro traz um elogio específico a alguma coisa, como eu comentei ali atrás, e depois sim vem a correção. A gente fala, vamos mudar algo, então a gente propõe algo novo. Olha, essa nota, por exemplo, como você escuta? Ah, você escuta assim, então que tal a gente trocar essa nota que tem mais a ver com o que a gente escuta? Então a gente vai trazendo essas correções de uma forma mais natural, como comentei também já ali atrás. Né? E tudo isso ajuda no desenvolvimento das habilidades e na obtenção de melhores resultados. Tá, e nas aulas em grupo? Nas aulas em grupo, eles são incentivados, primeiro, a tocar em grupo, né? Fundamental, a trabalhar em equipe, tem a questão relacionada a escutar o outro, e aqui eu diria que não só escutar o outro musicalmente, mas isso é uma ponte para a vida, né? Respeitar o tempo do colega, que também é uma ponte para a vida, e respeitar os processos individuais também. Eu vou compartilhar um vídeo de uma aula em grupo aqui com vocês, só para que vocês tenham uma ideia. Na verdade, é um evento que estava acontecendo, o Encontro Nacional de Alunos, e aqui tem alguns dos alunos tocando um pouquinho. Vamos ver se o som sai agora. Só um pouquinho, desculpa. Eu estou compartilhando, gente, vai ficar difícil. Agora sim.
são habilidades diferentes que vão sendo desenvolvidas, e os alunos costumam gostar bastante de fazer isso. Acaba sendo divertido. Então, e as correções de uma. Opa, pera, desculpa. E os alunos acabam gostando e as correções são feitas de modo natural. Vocês devem ter reparado que tinha uma aluna com mais dificuldade de mudar a posição ali e eu simplesmente pegava ela e trocava ela de lugar no piano sem falar nada. E com o tempo ela acabou desenvolvendo também essa habilidade. E aí estou, claro, tocando em pé, porque eles têm que trocar de lugar. Então, nesse momento, o trabalho de postura ali é muito cuidadoso na aula individual. Não que ele seja deixado de lado, mas a gente tem um outro objetivo. Então, tudo bem o aluno não sentar, não apoiar os pés, não fazer toda a questão da postura que se precisa, porque outras habilidades estão sendo desenvolvidas. Ainda fazendo parte das aulas em grupo, né, um dos papéis da aula em grupo é reforçar a revisão. Então, muitas vezes os alunos tocam por exemplo, todos que estão tocando aí o tema de Brilha, Brilha, Estrelinha já tocam isso há muito tempo. Então, eles acabam fazendo uma revisão, tocando de uma maneira diferente, se divertindo, enfim. Né? E também reforçar aspectos aprendidos nas aulas individuais. A gente pode fazer isso e a gente faz isso nas aulas em grupo. Né? E também a aula em grupo tem uma importância muito grande em relação à comunidade musical, ao ambiente que se tem, porque muitas vezes a criança, se ela não participa da aula em grupo, às vezes ela é a única na escola, na classe dela, por exemplo, que toca piano. E de repente os alunos os amigos combinam alguma coisa e ela tem um recital de piano no mesmo dia e ela não pode participar desse programa com os amigos. Ela pode com o tempo sentir que o tocar piano pode não ser tão legal, porque os amigos fazem outras coisas e ela faz algo diferente. E se ela tem os amigos da aula de música, isso pode fazer muito mais sentido para ela, para não se sentir um ET. Né, para que ela se sinta pertencendo a algo maior, sinta que outras pessoas fazem as mesmas coisas que elas e que isso é muito legal. Bom, a gente vai falar também sobre a formação de professores, que é a nossa última parte da nossa conversa aqui. Então, a formação de professores, ela começa com o curso de filosofia. Então, existem professores capacitados para formar professores. Esses professores são capacitados pela Associação Suzuki das Américas e então eles têm um processo muito grande até se tornarem professores capacitadores e os outros professores que querem se tornar professores Suzuki têm aulas com esses professores capacitadores. No Brasil nós temos 3 professores capacitadores apenas, 2 de violino e uma de flauta doce, e eles são aptos a dar o curso de filosofia, qualquer um deles. Agora, cursos de piano, quando a gente vai fazer propriamente ditos, nós temos que fazer com professores de fora. Então, nós temos professores tanto dos Estados Unidos quanto da América Latina, que dão esses cursos para os professores brasileiros. Então, algumas vezes a gente traz professores de fora para o Brasil para dar esses cursos, outras vezes os professores podem optar também por viajar e fazer os cursos fora. Então, além do curso de filosofia, a gente tem um curso para cada livro de piano e também temos cursos de enriquecimento e estratégias de ensino. Então, o curso de filosofia, como eu falei, ele é o primeiro passo na jornada do professor Suzuki. E ele é aberto a pais, outros educadores, enfim, pessoas interessadas. Não precisa ser músico para poder participar, é muito interessante, inclusive, poder conhecer. Eu conheci uma professora de inglês que queria melhorar o ensino dela, por exemplo, e resolveu fazer o curso de filosofia porque via que o processo funcionava e qual seria o segredo para aquilo, e ela faz comentários assim muito interessantes sobre como foi importante fazer esse curso, mesmo ela não aplicando na área da música, né? E ele é um pré-requisito para fazer os cursos de piano depois. No curso de filosofia é trabalhado as ideias, que são os alicerces da pedagogia Suzuki, como Suzuki associou a língua materna com o ensino de música, a gente viu um pouquinho aqui, no curso de filosofia é muito mais amplo. Os pontos da filosofia, então o que se acredita, o que se pratica no trabalho. É importante a gente lembrar que funciona com qualquer instrumento, repertório, condição social, idioma, país, na aula de inglês, como eu disse, enfim. E aí, quando você faz o curso de filosofia, você tem um registro na SAA, que é a Associação Suzuki das Américas, cujo site está aqui abaixo, depois eu vou passar, acredito que eu possa compartilhar os slides com vocês.
E para o piano propriamente dito, a gente tem os cursos, como eu falei, um para cada livro, são 7 livros. É, no curso de piano é trabalhado um passo a passo para o ensino do repertório. Então, quais são os pontos de ensino de cada peça, qual seria o passo a passo para se ensinar bem. São propostos exercícios preparatórios para essas peças também. Algumas estratégias para se utilizar nas aulas, algumas estratégias para levar o aluno a estudar em casa. É falado um pouco sobre as aulas em grupo e um pouco também sobre o trabalho a ser feito com os pais, como preparar os pais. E aí, cursos de enriquecimento, a gente tem diferentes cursos. Então, o ideal é que se faça, antes de um curso de enriquecimento, é que se faça primeiro o livro 1 de piano, para que se possa, de fato, ter ideia do trabalho. E aí, esses cursos de enriquecimento passam a fazer muito mais sentido. Então, faz o curso de filosofia, faz o curso de livro 1, e a partir disso é bacana fazer. Então, exemplos de cursos de enriquecimento são estratégias para as aulas em grupo, que embora nos cursos de livros os professores falem um pouco, muitas vezes os professores capacitadores falem um pouco, muitas vezes nós professores que vamos trabalhar diretamente com os alunos saímos com algumas querendo ter mais ideias do que se trabalhar nessas aulas em grupo. Então é um curso muito bacana de estratégias para essas aulas. Existe curso específico para leitura musical, então como trabalhar isso. Existe um curso chamado Pré-Piano, que é muito bacana para trabalhar com crianças muito pequenininhas, ali de 3 anos, por exemplo, antes das aulas de piano propriamente ditas. Então, onde o aluno aprende a esperar com o dedo na tecla, ele aprende a se concentrar, enfim, ele desenvolve várias habilidades antes das aulas de piano em si. É um curso muito bonito, todos eles. Também existe um curso chamado Tocando de Ouvido, Primeiros Passos, que é para preparar, como o professor vai preparar o ouvido dos alunos. Né? E também cursos de estilos musicais a partir do repertório Suzuki, trabalhando ali períodos, né? Período barroco, período clássico, enfim, romantismo, o que é importante para cada um desses períodos, o que faz parte, né? E também existe o curso de estratégias de ensino, que ele pode ser oferecido tanto junto com um outro curso, a partir do livro 2, ou pode ser oferecido isoladamente. Então, há períodos, por exemplo, isso muda um pouco, isso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, existiu uma época aí, não sei exatamente como está agora, que a Associação Suzuki das Américas, que é quem valida os cursos, ela fez com que o curso de livro 2 sempre fosse oferecido junto com o curso de estratégias de ensino, porque é um curso muito importante em que os professores eles levam um vídeo de uns 15 minutos mais ou menos de uma aula que eles deram, uma aula qualquer, e aí assim como a gente faz com os alunos, com o feedback dos alunos, são apontados aspectos positivos e o professor capacitador traz sugestões de como trabalhar melhor, como poderia ter resolvido alguma situação, alguma ideia para melhorar essas aulas. É um curso muito bacana. E é pré-requisito ter feito o livro 1. Então, como eu disse, tem épocas que o livro 2 é obrigatório fazer estratégias junto, tem épocas que não, mas você pode fazer ele como um curso à parte, independente de um curso de livro. E é isso que eu tinha para falar, para compartilhar com vocês. Eu queria abrir agora para perguntas, curiosidades. Meu e-mail está à disposição também, qualquer coisa fiquem à vontade para escrever. E aí eu não sei, Levi, como é que funciona a questão das perguntas para quem está presencialmente. Eu vi que aqui nós temos a professora Isabela, que também fica à vontade para fazer perguntas. Acho que tem um pessoal aqui que quer fazer pergunta do presencial. Estou só esperando ele subir aqui para ficar mais perto do microfone. Bom dia. Pode me ouvir? Sim. Ok. Primeiramente, muito obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora sobre o mais complexa do que eu pensava era a filosofia de Suzuki, de Shinichi Suzuki. Dando as teorias de vários pedagogos musicais, interessado em encontrar, em aprender o melhor de cada um deles. E eu estou interessado em aprender mais sobre Suzuki, sim. Talvez eu faça um desses cursos de filosofia
O que eu queria falar é que, antes de conhecer o curso de filosofia de Suzuki, eu cheguei a ter contato com o livro 1 de Suzuki, para piano. E eu já tinha estudado o livro 1 de Suzuki para violão. E a primeira coisa que a gente vê são semicolcheias, semicolcheias e colcheias. E eu me dei conta de que tem a mesma coisa no Suzuki 1 de piano. E eu me lembro de ter achado que era muito avançado para iniciantes de piano. E fiquei me perguntando, tem que ter mais do que isso. Porque eu já sabia o quão célebre até a filosofia de Suzuki era. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o processo antes de chegar nisso, ou até que ponto se utiliza o livro com os alunos, de que maneira se utiliza o livro com os alunos, se o livro é só para o professor pegar e não para os alunos pegarem. Se tem algum livro, Suzuki, que possa ser folheado pelos alunos, sem eles para eles tocarem sem o professor ter medo de eles desenvolverem uma lesão. Muito boa a sua pergunta, obrigada. Então, sim, existe um processo antes do aluno tocar né? Que é ele aprender a colocar cada dedo no lugar, a alinhar cada dedo, a ter uma mão relaxada, a ter o braço relaxado, enfim, existe todo um processo anterior que varia de acordo com a idade do aluno e com cada aluno, enfim, tudo que a gente vai falar é bem variável, porque a gente tem alunos de 3 anos que começam a aprender, a gente tem alunos de 12 anos, a gente tem alunos de 50 anos, de 90 anos, enfim, temos todas as idades aí envolvidas, é um método para todos. Mas todos passam pelo processo de aprender a colocar cada dedo na tecla, alinhar cada dedo. E aí existe um preparo, sim, antes, né, de se tocar o que a gente chama das variações do brilha, brilha, estrelinha. E como eu comentei, o aluno aprende ouvindo e imitando. Então, no começo, o professor vai uma tecla por vez, toca, o aluno imita o som, toca, o aluno imita o som e assim por diante. Até que o aluno imitando vai tocar essas semicolcheias e colcheias, sem saber que são semicolcheias e colcheias. Ele escuta e ele reproduz. Né? Então, por isso o professor tem que ser um bom modelo. Nota a nota, ele vai trazendo para o aluno e o aluno vai copiando. Então ele toca pá, 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 aí o aluno vai lá e toca pá, 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 aí vai na próxima nota e assim por diante, até que o aluno, por repetir várias vezes, por escutar muito, porque ele está escutando isso em casa, ele consegue tocar essa variação, né? A outra pergunta que você fez foi em relação aos livros, né? Como que é o aluno vai ter acesso a esse livro, não vai? O aluno não precisa ter acesso ao livro, principalmente o livro 1, o livro 2 eu diria que sim, mas o livro 1 o aluno não precisa, mas eu particularmente gosto que ele tenha e gosto até de vez em quando de deixar aberto ali na frente dele, eu gosto de comentar, olha, aqui a gente tem um ritornello, por exemplo, aqui a gente tem uma fermata, olha, isso que você tocou é isso daqui, ó, pá, 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 mas não na primeira aula, não logo que ele aprende a fazer isso, depois de um tempo, como eu falei, a revisão tá ali o tempo todo. Então, sei lá, o aluno tá na música número 10, eu posso voltar na 1, já que ele toca, e mostrar para ele, olha, você tá tocando isso, vamos acompanhar com o dedo? E ele vai entendendo aos poucos o processo de leitura, né? E aí, como eu disse, a leitura começa bem aquém até que ela se equipara. Então, sim, tem um momento em que os alunos conseguem. Essa minha aluna, por exemplo, que eu mostrei que está no livro 7, ela aprende lendo muito mais, na verdade, associando a leitura com a escuta, mas ela lê muito bem, então ela pode sim folhear os livros e tocar lendo a partitura muito bem. E isso a partir de livro 3, o aluno já é capaz de fazer muito bem. No livro 2, ele ainda precisa muito da ajuda do professor e da ajuda do ouvido, principalmente para conseguir tirar as peças, embora ele já esteja começando a ler, mas não o repertório propriamente dito, ele vai lendo outras coisas e ele consegue identificar algumas coisas ali no repertório. Mas eu diria que o aluno precisa do professor o tempo todo, sim, porque, como eu comentei,
o aluno aprende o que tocar, ele aprende as notas e aprende os ritmos, mas o professor está ali para dizer como tocar bem cada uma dessas coisas, né? Então, se ele está num processo de aprendizagem com um professor, esse professor tem um papel fundamental de ajudar ele a tocar melhor sempre e desenvolvendo todos os aspectos. Mas, como eu disse, tudo é somado, né? Então, os aspectos técnicos adquiridos no início se são trabalhados muito bem, quando chega uma outra peça que tem um aspecto técnico parecido, ele se dá conta sozinho. Normalmente o professor não precisa ficar insistindo tanto naquilo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta por completo ou se faltou alguma coisa. Sim, ele falou que sim. Dá tempo, pode subir aqui. Enquanto a menina tá subindo aqui, eu queria só perguntar uma coisa. Eu sei que no violino, né, voltando nas variações do brilho, brilho, estrelinha, acaba usando, por exemplo, palavras, assim, por exemplo, na primeira variação, chocolate quente, né? Chocolate quente, chocolate quente. E acho que deu uma travada. A conexão dela caiu. A conexão dela caiu. E aí, Isabela, tudo bem? Oi. Joia? Eu vou, se vocês quiserem, eu posso comentar sobre isso depois da minha palestra, tá bom? Se por acaso a professora Lenice não retornar. Uns minutinhos, pra ver se ela volta aqui. Ainda tem 5 minutos. Acho que ela conseguiu voltar. Oi, acho que travou, né? Até onde vocês estão? Acho que caiu. Não, acho que a hora que eu tava começando a falar, comentar aqui, que caiu. Tá. É, Oi? Foi respondido tudo, será? Foi. Já foi respondido. Acho que tem mais uma pergunta, pode subir aqui. Não, é que eu tava comentando sobre que no violino, nas primeiras variações do brilho, brilho, estrelinha, acaba se usando umas palavras para ficar mais fácil para a criança decorar, né? Tipo chocolate quente, o trenzinho rápido também. No piano faz a mesma coisa? Assim, pra Podemos ficar mais fazer fácil? sim. Sim, podemos fazer sim. As crianças gostam bastante, inclusive tem criança que não fala a variação A, a variação B, ela fala, vou tocar o chocolate quente, vou tocar o trenzinho rápido, mas sim, isso ajuda bastante. Sim. Ok, pode subir. Tem mais uma pergunta. Olá, você está me ouvindo? Eu queria que você falasse um pouquinho nesses minutinhos finais aqui que a gente tem dessa relação com os pais dos alunos, porque eu também percebi nos meus trabalhos como professora que se os pais não estão com as crianças trabalhando com elas em casa, a criança não desenvolve o potencial total dela. E no geral, eu parto do princípio que os pais vão me ouvir e vão fazer. Mas às vezes eu acho que rola uma certa resistência. E eu não sei se você também sente essa resistência, se você fala isso antes, tipo, como que funciona? Excelente pergunta, obrigada. Assim, a gente tem que preparar os pais o tempo todo. Eu diria que o trabalho mais trabalhoso é com os pais. É um trabalho contínuo e eu sempre tenho uma conversa inicial com os pais antes de os alunos fazerem a matrícula. Então, eu explico todo o processo para os pais, explico todo o papel deles, eles saem felizes, dizendo entendi tudo, e aí começam as aulas e a gente fala, ops, não entendeu tudo. E aí a gente tem que reforçar o tempo todo qual é o papel deles. Uma coisa que eu sinto que ajuda muito é quando a gente já tem uma comunidade, alguns alunos, né? Por exemplo, eu tenho essa aluna mais avançada, e não diria hoje que ela está no livro 7, mas ali quando ela estava no livro 3, eu tinha alunos iniciando no livro 1, ela e a mãe sempre foram um grande modelo, porque aí as pessoas viam, nossa, mas como ela toca bem, e aí eu sempre comentava, é o papel da mãe, né? E aí as mães começam a querer fazer também, porque veem alguém fazendo bem. Então, quando eu não tinha, por exemplo, essa minha aluna que é a minha aluna que está há mais tempo dentro do método Suzuki, quando eu não tinha ninguém para ser modelo para ela, como foi que eu convenci a mãe dela? Mostrando vídeo de outras crianças Suzuki de outros lugares do mundo tocando e dizendo, mas aqui os pais têm um papel fundamental. E aí, quando os pais não fazem o trabalho, a gente tem que, com um jeitinho, ir comentando, então faz encontros com outros pais, faz reuniões,
textos para que eles leiam, para que eles vão entendendo aos poucos a importância de fato do processo dele estar junto. E também mostrar para eles que não é a vida inteira que eles vão precisar ficar estudando junto, mas que se eles ficam juntos desde o começo, a autonomia vai sendo desenvolvida. E chega uma hora que é muito mais fácil os alunos caminharem sozinhos, se eles tiveram essa ajuda no começo, do que uma ajuda mais ou menos. As crianças vão precisar muito mais tempo dos pais. Então, quando a gente diz isso, costuma ajudar. E quando a gente também tem o lado emocional, que pode pegar um pouquinho ali, que muitos pais acabam se apegando a isso, os filhos crescem muito rápido. Então, por que não aproveitar, estar com eles de fato, estudando música, tendo algo em comum, que é algo que pode aproximar, trazer laços mais fortes na família para a vida toda. Então, quando a gente cria isso, os pais entendem que a prática pode ser feita como uma forma de brincadeira, como uma forma de estar junto. Os pais, de fato, gostam bastante. O que às vezes demora muito é chegar nesse ponto, é convencer o pai em relação a isso. Mas é um trabalho que a gente tem que ter com muita paciência e bom humor, como diria a professora Flor Canelo, que é uma das professoras que faz os cursos para a gente, os cursos de piano. Espero ter respondido. Sim, respondi. Então, pessoal, acho que esgotamos o tempo, né, Levi? Já deu o horário já. Então, queria agradecer a todo mundo aí, espero que tenha ajudado alguma coisa. Agora tem uma palestra com a professora Isabela Pavan, que está aqui com a gente no Zoom, que é meio que uma continuidade a isso, então sugiro que quem estiver aí na sala fique, porque acho que algumas coisas vão fazer até mais sentido. E meu e-mail está à disposição, como eu falei. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, Levi. Obrigada, Rosélis, Isabela, por estarem aqui. Obrigada a todos que estão na sala. Obrigada, então, Levi. Tchau, tchau, gente. A gente só vai trocar Tchau. Muito obrigado. Agradeço. Porque eu acho que é só por causa da gravação. Então a gente vai trocar o link aqui do. Eu queria mandar um abraço para vocês. Estou aqui presente na sala e quero dar um grande abraço para vocês todos. A professora Shinobu está aqui, presente. Bem assim. Grande abraço. Um abraço, Shinobu. Lenice, excelente palestra. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Isabela, você está me ouvindo? Eu preciso sair, entrar de Tá dando novo? uma travada aqui. Tá, Isso, o link. Aí eu já vou abrir a sala aqui. Você vai me mandar outro link? Desculpa, eu não entendi. Isso, é outro link. Tá. Deixa eu abrir aqui. Peraí, que eu já vou copiar aqui. Vou sair e entro de novo então, tá bom? Isso, eu já vou mandar aqui no chat. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quer mandar no WhatsApp? Pode ser, só que eu acho que eu não tenho o seu WhatsApp aqui. O grupo participante, se quiser. Eu entro lá.
participantes? Pode ser? Ah, você tá no grupo de participantes? Deixa eu tentar te achar. Ah, já te achei aqui, ó. Eu vou te mandar. Ah, beleza. Então tá, tô saindo. Obrigada. Até logo.